Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Então, voltamos aqui a Mundaka Upanishad, conforme comentado por Swami Paramarthananda. A gente tinha parado no começo de um parágrafo aqui, que começa aqui. Depois há outro significado também. Ele está falando da palavra parar. Ele está dizendo aqui, um termo usado em sânscrito, parar, né? Significa aquele guru sênior, né? Que vai ensinar o discípulo. Então, o Swami, ele sempre enfatiza muito isso, não só ele, qualquer instrutor de Vedanta, qualquer guru ou professor, ele fala que isso é um fluxo de professor para aluno, né? Ou de guru para shishya. E isso quer dizer o seguinte, que o ensino ele é passado do modo como foi recebido. Então, ele termina dizendo aqui, né? Como o rio fluindo de um nível superior para um nível inferior. O nível superior é daquele que tem o conhecimento. O inferior é aquele que está disposto, de livre e espontânea vontade, a receber aquele conhecimento como ele é, né? E é por isso que o guru está sentado em um pedestal mais alto. Tem todo esse significado, né? E o Shishya se encontra sentado, se possível. A ideia é que tem que ser um fluxo natural, obedecendo o modo como o conhecimento tem sido transmitido. A gente viu aqui, né? O conhecimento inicial, ele é transmitido, como brinca o Swami, com um toque, né, cósmico de Brahman, é transmitido para Brahma. E daí por diante ele vai transmitindo conforme a metodologia usada aqui na Upanishad. Então, essa é a ideia que tem que ser um fluxo natural. O Swami, como sempre, ele faz algumas críticas em relação à perda desses costumes e, sobretudo, das compreensões, né, que deveriam ter para lidar com isso. Então, hoje em dia, na faculdade, existe uma galeria, ele está comparando. Atualmente, o guru tem que bombear a sabedoria contra a gravidade, né? Ou seja, o guru está lidando com resistências que antigamente não tinha, né? O problema aí não é o guru em si, é que ele está representando fidedignamente a escritura. Mas as pessoas pessoalizam isso, né? E não compreendem que esse ensino é impessoal, né? Então, ele diz que o fluxo natural desapareceu. E a atitude também, que é o problema. Aí ele comenta, né? O discípulo deveria admirar o guru e não criticá-lo, desprezá-lo, né? Portanto, ele fala do para e apara, o fluxo natural e apara, né? Que seria o contrário desse fluxo natural. A atitude está nisso, em você entender como é que isso é transmitido, né? Ele é transmitido impessoalmente, embora funcione através do que a gente chama de pessoas. E depois, aqui começa realmente esse encontro. Depois, há outro significado também. Pará representa o mais elevado, apará representa o inferior, né? Então, sempre do mais elevado para aquele que está disponível, que ele chamou aqui de inferior. O significado disso estudaremos mais tarde. O mais elevado é o princípio da consciência, que é a realidade absoluta, que é o que começou esse ensino. Lembram lá na ponta que, apesar da Upanishad não estar dizendo, né, Brahma, ele recebe isso de Brahman, de Vishnu, né, da consciência, do ser. É assim que isso ocorre, sempre assim. Aqueles que por acaso se lembram do Bhagavad Gita,
No capítulo 7, o Sr. Krishna falou sobre Paraprakriti, a verdade superior, a consciência e o espírito. E o segundo é qual? Aparaprakriti, todo o princípio material, matéria do universo material, que não é a realidade absoluta. Por quê? Porque a matéria não tem existência independente da verdade absoluta que é Brahman. Por isso que a gente diz que o mundo, como a gente percebe, o mundo que percebemos com os sentidos, ele é irreal. Não é no sentido de que ele não exista relativamente, né? Já que ele é experienciável. É porque ele não tem realidade própria. Tá? Então, para o Vedanta, dizer que o oceano existe não está correto. O certo é dizer que a existência oceaneia, ela aparece como oceano também. É uma projeção em cima da existência. A projeção primária de Ishvara, um oceano. Portanto, Pará significa Satyam, o princípio independente. Apará significa Mithya. Vedanta é um ensinamento sobre o que é Satyam. E o que é Mithya? Satyam é estável, Mithya permanece mudando. Como devemos conduzir nossa vida? Agarre-se no estável e aproveite a mudança. Jesus dizia, né? Não construa seu castelo na areia. É exatamente a mesma coisa. Exatamente. Né? A areia está sempre mudando. Qual é o exemplo que dou no Gita? Quando você quer tomar banho no Ganges, em Hardwar, é uma cidade ali, já com o Ganges já descendo, o fluxo é muito rápido. As águas são frias. Temos vontade de pular nessas águas. Se você entrar na água, qual será o problema? A corrente é tão rápida que você será arrastado antes que perceba e vai chegar pelo Ganges a Sagaram, que é uma cidade lá embaixo. Não é estável e a areia também flui. Você se agarra na pedra, ela também se moverá, ela se solta. Tudo está se movendo, você não tem nada estável para se segurar. E o que eles fizeram foi manter uma corrente presa na margem do rio. O que é inteligente fazer? Antes de entrar, agarre-se no estável. Então você pode dar o mergulho que você gosta. Você tem a estabilidade da âncora. Também na vida, todo o universo material é como o rio. O mundo tem muita beleza e novidades. Muda continuamente. Mas o mundo não tem estabilidade. Você não pode se apegar a nada. Mesmo o relacionamento mais longo que lhe dá apoio moral, apoio emocional. Mesmo os relacionamentos não são estáveis hoje em dia. Assim, se você se apoiar no mundo, você perderá o chão. O tapete será puxado por baixo por Yamadharma Raja, que tem www. Yama é o deus da morte. Ele tem o www, ele tem uma rede mundial de computadores interligados, né? Então, ele sabe tudo. Ele vai te tirar na hora que você tem que ser retirado, só isso. Vida é assim. Você some, né? Se não apareceu, então você vai sumir. Se você quer aproveitar a vida, primeiro segure-se nessa corrente estável. Isso é chamado Satyam, Pará. Vedanta fala sobre Pará e Apará. Ambos são úteis, né? O que ele quer dizer? Vedanta fala sobre Satya e Mithya. Ambos são úteis. Satya é o que você é. Só que é em Mithya que a gente se confunde. Então tem que falar sobre Mithya. Como é que ele vai falar sobre Mithya? Construindo um modo de você representar Mithya, né? Desde ali da cosmogênese, né? Da formação ali dos elementos, depois a formação da matéria. É assim que ele vai fazendo. Só que ele vai lhe dando um mapa útil, um mapa que você pode usar, né? Bastante confiável, bem preciso, até onde palavras podem ser precisas. Então, veja bem, a corrente que está te prendendo ali na margem, no caso ali do Ganges, naquele trecho que ele falou, em Haridwar, por si só não adianta, não traz o deleite, né? Não tem como. Corrente é corrente, não vai te trazer deleite. E o rio por si só também não provê o deleite, porque sem a corrente você fica com medo e não vai aproveitar as águas do rio. Então precisamos da corrente e precisamos do rio também. Firmando-se no espírito, na sabedoria espiritual, aproveite as mudanças da vida.
Bom, isso aqui é uma verdade em qualquer tradição espiritual que exista no planeta. Todas elas tocam nesse assunto aqui, né? Qualquer uma. Eu fui ver nesse final de semana uma peça sobre um livro de Khalil Gibran, o Profeta, que era muito influenciado pelos sufis. E, no fundo, ele trata basicamente disso aqui, né? Ele mostra o dever da vida como nada é estável. E ele diz, onde é que eu vou me firmar, né? Eu vou me firmar no Senhor Todo-Poderoso. No caso deles, eles chamam de Alá. Então, aqui, o Swami cita o segundo capítulo do Bhagavad Gita, o verso 14. Ó Arjuna, os órgãos dos sentidos e objetos que causam frio, calor, prazer e dor estão sujeitos à chegada e partida. Eles são impermanentes. Ó Arjuna, suporte-os, né? Bem, Swami bota a coisa aqui de um modo um pouco mais suave, né? Vai depender aí da qualificação da mente do ouvinte. Na verdade, aprenda a acolher as coisas e aprenda a deixá-las ir. Deixar fluir é a nossa palavra de ordem. Aprenda a deixar fluir. Se você vier, venha. Se você for, vá. De qualquer forma, estou me perdendo nesse assunto. Voltemos à nossa palavra parar. Parar significa conhecimento, tanto da ordem superior da realidade, quanto da ordem inferior da realidade, tanto de Satya como de Mithya. Então, o que que Angiras fez a seguir? Isso vem no sloka seguinte, que veremos a seguir, né? Então, ele termina aqui com Purnamada e ele continua, né? Agora a gente vai entrar no verso mais importante do Upanishad, porque é o verso onde a pergunta é feita de um modo extremamente preciso. Então, continuamos no capítulo 1, seção 1, né? A primeira das duas sessões do capítulo 1, e o verso número 3. Bom, os três primeiros mantras são as porções introdutórias, nos quais a Upanishad apresenta o Guru Sishya Parampara, originado diretamente do próprio Bhagavan. Já que se trata de Brahma Vidya, né, que é a sabedoria dada por Bhagavan, ela é válida e útil. Ela é válida por si mesma, ela não precisa ser confirmada por nada. Isso que ele quer dizer com válida, né? Então, a escritura ela é soberana. Esse conhecimento, devido à origem dele, ele basta em si mesmo. E ele não pode e nem tem como ser confirmado por outro meio de conhecimento. E já que tem sido transmitida através de Guru Sishya Parampara, eu também devo juntar-me a essa tradição como que? Como um guru? Não, inicialmente como um discípulo, como um aluno. Você não deve perguntar por que não posso começar como guru. Você se junta a essa tradição inicialmente como Shishya, como aluno, né? Como discípulo. Mais tarde, se quiser, conforme o caso, como guru. Então, até agora, nós temos os nomes de alguns dos rishis mais importantes. O senhor Narayana é o primeiro, é o mesmo que Vishnu, que Brahman. Brahma, que é o primeiro dos deuses a ser manifestado, é o segundo, e é o que recebeu esse conhecimento por aquela transferência eletrônica de que o Swami falou. Atharva é o terceiro, né? Brahma já instruiu Atharva de acordo com o método que está preconizado aqui nas escrituras. E agora você começa a ter esse método. Atharva é o terceiro, Angir é o quatro, Bharadwaja é o quinto, Angiras é o sexto. Não que você tenha que se lembrar de todos esses nomes. O importante é, temos essa tradição, essa linhagem de ensino, começando pelo Senhor. Isso é que é importante, porque isso é que garante que a Escritura é soberana, como a gente falou um pouquinho antes. E cada membro da Parampará foi muito cuidadoso em manter a originalidade e a pureza do conteúdo do ensino. É por isso que o Vedanta é tão detalhista. É para ele manter essa qualidade do ensino. Não só foram muito exigentes quanto a isso,
eles eram muito exigentes também quanto à metodologia, porque nós empregamos uma metodologia única na transmissão do conteúdo, que é chamada Adyaropapavada Nyaya. É o método da sobreposição e negação. Se a pessoa não compreender esse recurso usado no Vedanta, ela não vai entender, desculpe o termo, bulhufas de Vedanta, nem vai entender para que isso serve. Ela não vai entender o que está acontecendo na escritura, né? Ela não vai entender que a escritura cada hora apresenta algo e depois nega. Depois nega de novo, apresenta outra coisa e nega ela, até que tudo seja reduzido simplesmente a você mesmo, que é aquele que está validando isso tudo, tá? Ele vai se deter mais nisso à frente. Consequentemente, cada membro mantém o conteúdo e também a metodologia. E agora isso chegou ao Rishi Angiras. Angiras é importante, porque ele vai ser o acharya da Mundaka Upanishad, ele vai ser o instrutor, vai ser o professor. Portanto, devemos lembrar o nome de Angiras, pelo menos até o final da Mundaka Upanishad. Angiras é abordado por um discípulo buscando Brahmavidya, buscando esse conhecimento dado por Brahma, o conhecimento de Brahman. Entraremos nisso no mantra número 3. Esse é o mantra mais importante que tem. Shaunaka, famoso como grande chefe de família, essa frase é importante, depois ele vai estender isso bastante. Famoso como grande chefe de família. Tendo se aproximado adequadamente de Anguirás, adequadamente é importante também, perguntou-lhe: ó adorável Senhor, ó respeitável Senhor, o que é aquilo que, uma vez conhecido, tudo mais se torna conhecido? Neste mantra, a Upanishad introduz o sétimo membro da Parampara, nomeadamente o Rishi Shaunaka, que será o discípulo Namundaka. É por causa disso que a Upanishad inteira é apresentada como Angiras Shaunaka Samvada, que é o diálogo entre Angiras e Shaunaka. Ou disse que esse diálogo é literalmente Mundaka. O Rishi Shaunaka é introduzido em cena. Ao apresentar Shaunaka, o discípulo, a Upanishad também se refere às suas qualificações. Está tudo aí no mantra número 3, para que reparemos nelas e também possamos adquiri-las, caso não as tenhamos. Se já o fizemos, não há problema. Caso contrário, devemos trabalhar nisso. Quem é esse discípulo, Shaunaka? Que tipo de discípulo era ele? Ele era o Mahashalaha. O que quer dizer essa palavra? Essa palavra significa que Shaunaka era um grande chefe de família, um grande, reconhecido, de fama. Ele era um grehasta que tinha uma grande pakshala e uma grande akshala. O que significa isso? Pakshala é uma grande cozinha, né? E o que é yagshala? É o ritual mandapan. O que é esse ritual? Ele vai falar um pouquinho à frente, tá? Ele está preparando o terreno para que você compreenda Shaunaka como um grande karma yogi que faz aqueles 5 grandes rituais. Lembra lá em cima que o Swami diz que, em termos de karma yoga, basta, como se fosse pouca coisa, você performar, naquela época, o Panchamara Yagna. Lembram disso que ele falou um pouco lá atrás? Vamos continuar, depois eu vou rememorar a vocês o que é o Panchamara Yagna. Então, o que tem? Ele tem uma grande cozinha. O que isso quer dizer, né? E o que quer dizer esse Yagshala? É um puja, são oferendas, né? Então, Mahashala, que está lá em cima, significa que Shaulaka era um grande chefe de família. Em segundo, que ele tinha grandes Yagshala e Pakashala. O que a gente infere a partir disso? Que ele era um grande executor de rituais e ele tinha uma grande cozinha. Essas cozinhas, assim, elas tinham salas muito amplas. Para quê? Para que você pudesse ofertar
aos necessitados água e comida, água e refeições. Eram instalações realmente grandes, né? Esse chefe de família tinha que investir bastante nisso, né, para cumprir esse, esse ritual. É um ritual. Você servir a humanidade é um ritual. Então, o que que a gente infere? Primeiro, a coisa interessante, é preciso passar por essa fase aí do chefe de família para chegar ao Vedanta. Esse é o primeiro tópico que ele está tratando. A nossa tradição considera que o estilo de vida do chefe de família, isso aqui, ó, o Grihastha Ashrama, né? Esse ashrama é estilo de vida. O estilo de vida do chefe de família como extremamente importante para o refinamento da mente, especialmente para você desenvolver desapego e discernimento. Quer isso ocorra ou não, né? Ou seja, quer você desenvolva isso ou não, para obter desapego, esse estágio do chefe de família é extremamente importante conforme a tradição. Eximir-se desse estágio não é, via de regra, recomendado. Excepcionalmente, se houver a permissão do guru, pode-se pular o Grihastha Ashrama. Caso contrário, todos devem passar por esses vários estágios. Eu não vou ler em sânscrito, mas o que quer dizer esses estágios aqui, ó? A nota 8 está aqui embaixo. Esses 4 estágios são o seguinte, ó: brahmachari, o estudante. Depois vem o chefe de família. Depois que terminou suas obrigações como chefe de família, aquele antigo chefe de família, na tradição, era comum que ele se retirasse para as florestas, né? Ele virava um eremita de florestas, ele começava a abrir mão de tudo. E ali ele começava a ter contato com outros sábios que estavam na floresta. Em última instância, é um processo de sativização tremenda da mente, até que finalmente ele vira um renunciante, né? Ele deixa tudo para trás e ele renuncia completamente ao mundo, ele vira um sannyasa, né? Então, esses são os 5 estágios. Este chefe de família é o segundo e ele é bastante considerado na tradição, principalmente porque, vamos convir, né? Quando a gente convive com pessoas, se a gente não desenvolver desapego e discernimento, a gente enlouquece, né? A gente sabe disso, né? Se a gente não desenvolver também desapego e discernimento em relação a nós mesmos, a gente enlouquece do mesmo jeito. Então, realmente é fundamental, é bom mesmo para isso, contanto que seja visto para isso, não para a pessoa ficar se misturando com esses significados que tem na psique dos filhos, dele, da esposa, dos parentes, da comunidade. Não, ele usa isso de forma ritualística, ele está ali oferecendo isso para quê? Para Ishvara, mas isso a gente vai indo devagar aqui. Cada estágio desse é chamado de ashrama, indicando que há um crescimento espiritual envolvido. Essa aqui é a meta desse indivíduo que está cumprindo esses estágios. Tá? Esse é o contexto que tem que ser inserido tudo isso. São todos destinados a um crescimento espiritual, todos eles, né? Pensamos que a espiritualidade está apenas no final, no sannyasa. Não. O Veda quer comunicar uma mensagem muito importante. O crescimento espiritual está envolvido no estágio do estudante, do chefe de família, do retirante de floresta e também no sannyasa, no renunciante. Mas, veja, esse estágio aí do chefe de família pode contribuir para o crescimento espiritual sob certas condições. Apenas ao nos casarmos não obteremos o crescimento espiritual. Sob certas condições, a vida do chefe de família pode, de fato, contribuir para o crescimento espiritual. E qual é a principal condição? Agora a gente vai ler isso aqui, vamos ver por que ele comentou aquilo mais acima. Grihastha Ashrama deve ser usado para contribuir para a sociedade, mesmo quando realizamos nossos desejos pessoais. Então, você está realizando seus desejos pessoais e procurando sempre fazer uma intersecção entre eles e os desejos da sociedade, e as aspirações, as necessidades daquela sociedade. Grihastha Ashrama pode ser usado para cumprir nossos desejos pessoais.
mas ele deve simultaneamente ser usado também para contribuição. Para usar uma expressão de Swami Dayananda, não seja um mero consumidor, seja um contribuinte também. Essa contribuição é indicada por essa palavra Mahashala. Essa palavra, no fundo, quer dizer que ele é um grande karma yogi. Vamos ver por quê. Uma é a cozinha. Uma grande cozinha indica que ele pode oferecer refeição para uma quantidade grande de pessoas necessitadas ali no entorno. Ele pode oferecer água também, né? Esse oferecimento de comida, Anadanam, é considerado um tipo de grande contribuição. E isso indica que ele está fazendo um aspecto, está executando um aspecto, um item dos 5 grandes rituais. Vamos dar uma parada aqui, olha. Quais são, os itens desses 5 grandes rituais conforme a tradição? O primeiro, eles chamam de Deva Yagna, que a prostração, né, a reverência, a adoração ao Senhor, a Ishvara. O segundo, Pitri Yagna, que é quando você reverencia os seus pais e os seus antepassados. Depois, Brahma Yagna, que é a reverência às escrituras, né, e aos rishis que transmitiram essas escrituras aqui para nós, estudantes, né? E devemos tratar as escrituras apropriadamente, olhá-las exatamente como que elas são, uma revelação divina, essa que é a verdade. E também significa que a gente está lendo regularmente e estudando essas escrituras, né? Depois, o número 4, agora vem esse item que ele está fazendo aqui, ó, Manushya Yagna, que é uma dedicação, né, um serviço à humanidade. É isso que tem a ver o indivíduo ter uma grande instalação para ele prestar esse serviço. Isso pode ser executar todo tipo de serviços sociais, cuidar dos necessitados, que era o caso aqui de Shri Shaunaka, né? Cuidar também dos doentes, pode ser um trabalho em hospital, etc., daí por diante. E, finalmente, o último item, que é o Bhuta Yagna, que é a adoração e o serviço a todo tipo de seres vivos, né? É o respeito em relação à vida como um todo, né? E, em última análise, o respeito em relação ao ambiente, tá? Então, quando ele está oferecendo, né, água, quando ele está com essa cozinha à disposição dos necessitados, ele está fazendo uma parte desse ritual. E, com certeza, ele faz todos os outros, porque ele está seguindo a tradição, né? Então, ele segue isso aqui tudo, né? Então, vocês veem que, meramente por ele comentar isso num versículo, ele já dá muita dica sobre quem era esse Shaunaka. Quem era o Rishi Shaunaka, né? Nessa hora, o aluno, né? O Shishya Shaunaka. Então, o Swami comenta aqui que não somente eu devo contribuir materialmente com tudo que tenho, através de Mahashala ou Yagshala, indica que devo também contribuir para o mundo com minhas orações regulares, né? Contribuir materialmente pode atingir apenas um pequeno segmento. Esse oferecimento de refeição, quer seja feito ou não, afinal de contas, quantas pessoas eu posso alimentar? Existe uma limitação às contribuições materiais, mas eu posso alcançar uma seção ou uma área mais ampla através de Yagshala. E Yagshala representa nosso puja, né? Nossos rituais devocionais diários. Esse puja também é um tipo de contribuição, mas ele vai se tornar somente uma contribuição se eu cantar os mantras apropriados. O que é um mantra apropriado? Ele fala aqui de um mantra. Aí ele comenta o seguinte aqui. Esse último verso, ó, Loka Samastaha Sukhinah Bhavantu. Aqui o quarto verso é muito importante. Tradução livre é a seguinte, ó, que toda a humanidade seja feliz.
Em vez de dizer meus filhos e netos, Sukhina Bhavantu, que é sejam felizes, tornam-se felizes, substitua essa expressão por toda a humanidade, né? Outra seria essa aqui, uma oração para o bem-estar universal. Então, o que que ele está querendo dizer? Que a oração apropriada é aquela em que você despersonaliza, né, aqueles que se beneficiariam da sua oração. E você faz uma oração para o bem geral da humanidade, dos seres vivos, etc. Madras, agora, requer muita chuva, que é a cidade, Madras, é a atual Chennai. Não temos mais certezas. Não sabemos o que vai acontecer. Então, o puja diário deve ser a minha contribuição mental para o bem-estar de todo o universo. Essa contribuição material e a oração, tecnicamente chamada de Panchamarryagna, faz parte desses grandes 5 rituais, vai converter por si só o Grihastha em uma prática espiritual. Por quê? Porque elas convertem esse praticante num karma yogi. É isso que ele está fazendo aqui. Ele está fazendo karma yoga, conforme a tradição. Ele está fazendo karma yoga, seguindo obrigatoriamente esses 5 grandes rituais, tá? Isso é o que que ele está fazendo. Aí a pessoa pergunta assim, bom, e qual é a relação disso, afinal de contas, com o que que a gente está fazendo? É simples. Tudo isso é sadhana. O que que é sadhana? É o meio de você obter algo, né? O Karma Yoga é a sadhana adequada para você obter uma mente capacitada para a sadhana do conhecimento final, que é o Jnana Yoga, são as qualificações da mente, né? Então, onde é que se encaixa isso em toda essa história nossa? A gente, quando a gente está lendo aqui sobre as Upanishads, a gente está estudando o Jnana Yoga, né? É essa que é a nossa sadhana. Para quê? Para obter liberação. É esse que é curto e grosso é o que estamos fazendo aqui. Para isso, nós temos que ter, segundo a tradição, uma mente apropriada para que o Jnana Yoga seja absorvido adequadamente. Qual é a sadhana do Jnana Yoga? É ouvir, Shravana, né? Compreender o que você ouviu, retirar suas dúvidas, Manana, e o Nididhyasana, que é você fazer a discriminação final entre você e aquilo que não é você, né, na sua experiência ordinária. É isso aí que é a sadhana que a gente está fazendo aqui. Então, ouvir, escutar, raciocinar, compreender o que foi ensinado e depois fazer a contemplação essencial, que é Nididhyasana, é a sadhana que a gente está fazendo. E isso é muito mais feito de muito modo muito mais fácil quando a mente é qualificada. E qual é a sadhana que o Vedanta preconiza fundamentalmente para você ter uma mente bem qualificada? Karma Yoga. E dentro da tradição, como é que você forma um bom Karma Yogi? Performando, né, executando esses 5 grandes rituais. Entenderam o contexto? Então, isso quer dizer o quê? Que quando o Shaunaka chegou diante do professor dele, ele tinha uma mente qualificada. Ele tinha feito um sadhana que tornou ele um bom karma yogi. Tanto que a pergunta dele é estupenda. A pergunta dele é uma das melhores que pode existir. Ela simplesmente é perfeita. Diz aqui ao Upanishad que Shaunaka praticava isso há muito tempo. Então, ele tinha todas as qualificações necessárias. A principal é o interesse em Vedanta, que ele manifestou quando ele foi o quê? Conversar com Anguirás. É a qualificação mais difícil. Ter interesse em estudar Vedanta, você entendê-lo ou não, é uma outra questão. O desejo por Vedanta é uma qualificação muito importante. Quer dizer que você está ansioso por se libertar, você tem um desejo ardente pela libertação. A oportunidade para tal estudo é a segunda, né? É, é uma ótima oportunidade, é a segunda condição que tem. Shaunaka tem ambas, interesse e oportunidade. Qual é a oportunidade? O Rishi Angiras está à disposição. Portanto, o que aconteceu?
Era uma vez Shaunakorra. A palavra Ra indica que o Upanishad está como que se lembrando, está contando uma história, né? Ele era uma Mahashala, esse aqui, Mahashalaha, era um grande grihasta, né? Ele era um grande Karma Yogi, ele era muito qualificado. E ele se dirigiu, né, respeitosamente, Angirasan Upasanaha. Ele se aproximou do guru. Ele já está indo em direção ao guru, por quê? Porque o guru tem algo que ele não tem. O guru pode lhe ensinar algo que ele sabe que ele não tem. Então, ele não está lá para brigar com o guru. Ele está, é para que o guru o ensine. Ele está completamente à disposição do guru. Ele não telefonou e disse: vou mandar meu Mercedes-Benz aí, por favor, venha até minha casa. Numa sala com ar-condicionado, poderemos estudar o Upanishad. Não, isso para a tradição é um absurdo. Mesmo o rei não poderia convidar o guru. O rei teria que ir para choupano de palha do guru. É algo inconveniente. Essas tapas, essas austeridades são obrigatórias. Portanto, o Passarahá, ele se aproximou do guru e com uma atitude adequada, né? Qual é a atitude adequada? Como? Com humildade. A primeira coisa da humildade é a seguinte: eu realmente não sei. Não sei. A partir daqui eu não sei. Eu sou um grande Karma Yogi, eu sei disso, todo mundo sabe disso, mas isso aqui já não, já está virando uma etapa passada, né, no meu caminho espiritual. O meu caminho espiritual agora está me conduzindo para o final dos Vedas. Eu tenho que procurar alguém que possa me ensinar isso. Então, eu realmente não sei. Como é que eu vou me aproximar? Eu vou me aproximar, que a gente já viu várias vezes, né? Com Shirada e Bhakti, com o conhecimento de que o Veda é um Pramanam único, né? Só ele pode dar isso, só o Veda pode, nesse contexto, dar a libertação. Ele é um Pramanam único como o quê? O Swami sempre lembra isso. Ele é tipo um sexto órgão dos sentidos que lida com um assunto único, que tem uma utilidade única em nossas vidas. Moksha, liberação. Com Shirada e Bhakti no Guru, com Shirada e Bhakti no Shastra. Porque o Guru ele é a personificação da escritura, da Shastra. Upasana significa ele se aproximou. E Shirada e Bhakti não devem estar presentes apenas internamente, externamente também. Agora a gente começa a entender toda essa tradição, né? Caso contrário, como o guru saberá qual é a atitude do Shishya? Portanto, a expressão mais importante de Shirada e Bhakti é isso que ele colocou aqui, esse Sastanga na máscara, que é aquela prostração tocando os 8 pontos no chão, né? O indivíduo se prostra todo, mão, cotovelo, pé, a cabeça ali também e os joelhos. Ele fica totalmente prostrado, né? Ele se aproximou com Shirada e Bhakti. Mais tarde será apontado que esse termo aqui, Samit Pani, levar algumas oferendas, como frutas, flores ou algo assim, indica que considera o guru como o próprio Sakshat Bhagavan. Ele é o próprio Ishvara. Eu estou olhando diretamente para o próprio Ishvara. Ishvara. E toda a preocupação do guru é fazer com que você se veja assim também. Então, ele quer que o ensino dê certo. Nispani, né? Nunca vá de mãos vazias a um guru ou a um templo. Eu não estou pedindo a você traga frutas diariamente, não tenho espaço para guardá-las. Não é isso. É uma atitude reverencial, né? Portanto, essa atitude é indicada. Esse termo, vidvaha, significa com oferendas. É o modo apropriado. Então, ele pediu esse conhecimento, Brahma Vidya, aproximou-se do guru com oferendas e pediu esse conhecimento. Isso é toda uma linguagem simbólica, dizendo que ele realmente está vendo o guru como um guru, né? E, portanto, ele não vai opor resistência nenhuma, ensino nem ao guru. Ele não vai questionar isso, né? Shaunaka não está interessado nisso, em questionar nada. Ele está interessado em questionar o que que a tradição está dizendo ele para questionar, para que ele se liberte. É isso que ele vai fazer, ele vai estudar, né? Temos que pedir explicitamente por esse conhecimento.
já que nenhum professor vedântico dará, a menos que seja solicitado. Tá? Então, o Vedanta não fica fazendo apologia de si mesmo, tá? Ele não faz propaganda de si mesmo, não se divulga para arrumar mais discípulos. Essa é a tradição. O indivíduo vai caindo no Vedanta de algum modo. Ou ele se apresenta ao professor, ou ele aparece no grupo por algum motivo que às vezes nem ele sabe direito. Ou um dia ele está andando em algum local, vê algo que chama atenção, ele entra lá, quer saber o que que é, né? Não, não existe proselitismo no Vedanta, né? Eu sou o meio de conhecimento, venho a mim. Isso não existe, não existe. Corram disso, tá? Por que que isso ocorre? Isso tem uma razão também. Porque se você for dar esse conhecimento, tendo esse conhecimento sem ele ter sido pedido, não haverá apreciação pelo seu valor. Portanto, somente se a outra pessoa estiver interessada. Talvez você possa sondar certas coisas, certas ideias dela, né? Talvez, mas é só uma sondagem para descobrir se essa pessoa está interessada ou não. No máximo, por si mesmo, é permitido sondar, mas não ficar falando, seja lá o que você já souber, né? A gente não pode fazer isso. Fundamentalmente, que Shaunaka entende isso claramente. Isso apenas reflete o fato de que ele realmente tem uma qualificação muito boa, tá? Então, esse discípulo, Shaunaka, ele compreende isso, né? Ele compreende que ele está diante de um professor, e ele compreende o que que ele está querendo, por que que ele está indo a um professor. Portanto, ele diz: eu quero aprender, por favor, me dê Brahma Vidyā. Como ele apresenta a sua pergunta? A própria pergunta é apresentada de forma muito profunda e extraordinária, né? Esses diálogos das Upanishads, como a gente viu acima, as perguntas têm que ser bem feitas para que isso renda, para que dê pano para manga, né? Quando a gente pega, por exemplo, o Katha Upanishad, aquele menino, o Nachiqueta, ele tem um diálogo incrível com o Deus da Morte. São diálogos proveitosos, objetivos, que permitem que o ensino seja desenrolado. Não pode ser qualquer pergunta, né? Então, é uma pergunta apresentada de forma muito profunda e extraordinária. E agora começa literalmente esse diálogo entre o professor e o aluno. Assim, a partir do terceiro mantra, é que a gente começa a ter isso. Qual é a pergunta? Assim, informalmente, ei, meu querido, cada palavra é importante. O termo Bhagavô significa o Senhor e indica atitude em relação ao guru. O Senhor, ei, mestre, o que é essa verdade absoluta, a qual, sendo conhecida, uma pessoa conhece tudo na criação? Kasmin quer dizer qual? O que é essa verdade absoluta? Ele chama essa verdade absoluta, a gente está falando dela aqui, ó, Brahman, mas ele está apresentando um outro nome, Aksharam, que aparece em outros Upanishads, a qual, sendo conhecida, tudo pode ser conhecido na criação. O que é isso que, conhecido, tudo na criação se torna conhecido? Idam Sarvam significa tudo na criação. Em linguagem simples, a pergunta é a seguinte: qual é a verdade por trás da criação? As pessoas aqui já fizeram essa pergunta uma vez ou outra, né? Afinal de contas, o que que é isso tudo? Acredito que muitas pessoas fizeram essa pergunta. O que que é isso aqui, né? Só que a pergunta dele é da mesma natureza dessa, só que ela é muito bem direcionada, né? Ele já está tratando o assunto como um assunto de conhecimento. Eu conheço isso, né? Conhecendo isso, o que que é isso que eu conheço que torna tudo conhecido? Essa é a pergunta do Bhakta aqui, do Bhakta Shaunaka. Por quê? Porque a busca intelectual humana, essa de discernimento, de saber das coisas, o que que aparece, o que que é diferente do que, de onde eu venho, o que que é isso afinal, ela é sempre saber qual é a verdade por trás de tudo.
Mesmo todos os ramos da ciência também expressam seu propósito como busca pela verdade. Mas aqui o aluno apresenta a questão de uma forma específica, o que exige muita análise. E disso também podemos derivar vários corolários importantes. O que é um corolário? Corolário é uma conclusão que você tira do que foi colocado anteriormente. Portanto, iremos analisar um pouquinho a questão em si. Qual é a pergunta? Literalmente, a questão é: o que é aquela única coisa, sabendo a qual tudo pode ser conhecido? Aí ele fala aqui do sânscrito, né? Eka vinyanena, por saber se é aquela coisa única, sarvam vinyatam bhavati, pode-se saber tudo. A questão do Sishya é exatamente essa, né? Sabendo se é aquela coisa única, eu vou saber de tudo, né? Sabendo aquela única coisa, eka vinyanena, sarva vinyanam, saberei de tudo. Agora, o Swami ele faz uma observação interessante. Essa questão é apropriada? Ou seja, ela faz sentido? Shaunaka realmente é um bom perguntador? Ele realmente, dá para ver pela pergunta que ele é qualificado mesmo? A gente vai ter que descobrir. Se ela for apropriada, por que ela é apropriada? Devemos analisar essa pergunta. Sabe por quê? Porque normalmente, ao saber uma coisa, nós nunca poderemos saber sequer uma única outra coisa diferente, muito menos saber de tudo. Então, que pergunta é essa? Quando eu estudar um idioma, estou falando sobre idioma porque esse é um grande tópico no momento. Por estudá-lo, quantos idiomas saberei? Se eu estudar inglês, vou saber apenas o idioma inglês. Não vou saber sânscrito, alemão e canarês. Portanto, sabendo essa única coisa, né, o que é possível? Somente saber essa única coisa é possível, né? Eka vinhanena, sabendo uma única coisa, o que eu vou conseguir dessa única coisa? Vou saber dela só. Então, que pergunta é essa, afinal de contas? Logo, quando você não consegue saber nem duas coisas ao estudar uma só delas, como pode o Sishya pedir o conhecimento de tudo estudando uma só coisa? Isso é lógico. Afinal de contas, é possível? A pergunta é apropriada? Se for possível, vai ser maravilhoso, porque na faculdade precisarei estudar apenas uma matéria, né? Então, o que acontecerá? Se eu estudar física, obterei conhecimento de química, de economia, de astronomia, mas não é isso que acontece. Assim, a questão é: será mesmo possível isso? Diante da minha experiência ordinária, comum da minha vida, essa pergunta parece que não faz sentido, né? Como é que a gente pode saber se ela faz sentido? A gente precisa do auxílio de um comentarista, de um escritor, né? De um professor. Shankaracharya, em seus comentários, analisa esse ponto e aponta que é possível isso sob uma determinada condição. E qual é essa condição? É a relação entre causa e efeito da causa, causa e o produto da causa. Essa condição é a seguinte: quando você conhece a causa de algum produto, pelo conhecimento da causa, você vai ser capaz de compreender todos os produtos derivados dessa causa, porque trata-se apenas da causa expressando-se na forma de diferentes produtos. Porque, afinal de contas, nada se cria, tudo se transforma. Sabendo aquilo que deu origem à transformação, eu consigo saber, em última instância, do que se trata aquilo que eu estou querendo saber. Estou querendo saber qual é a natureza do céu, qual é a natureza é, desse aparelho aqui de computador, qual é a natureza de pássaros, qual é a natureza da terra. O que tem isso a ver comigo, né? A causa é a mesma de dois, eu e tudo isso? A gente pode estender essa pergunta. Trata-se apenas de uma causa expressando-se na forma de diferentes produtos. Com base nisso, Shankaracharya diz: realmente, você conhecendo essa única coisa, você torna tudo o demais conhecido, todas as outras coisas conhecidas. Que coisas são essas? Os efeitos da causa. Esse único é a causa.
As outras coisas são os efeitos. Será que é assim? Essa pergunta é apropriada apenas se você compreender essa lei fundamental. E qual é ela? É exatamente isso aqui. Conhecendo uma causa única, conhecendo esse único, repara no termo único, eca, só tem ele. Eu vou conhecer tudo demais. O que significa esse Karanam que aparece aqui no verso causa? O que significa Karyam, que aparece no verso produto ou efeito? Então, para entendermos a lei em termos gerais, vamos tomar alguns exemplos do Vedanta. Quais são os mais conhecidos? Qual o exemplo bem comum que temos estudado recorrentemente? Uma peça de ouro. Este exemplo ocorre na Chandogya Upanishad, sexto capítulo. Lá também a questão é a mesma. E lá o guru toma os exemplos do barro e pote e o exemplo do ouro e ornamento. Quando você estuda ouro e ornamentos, o ouro é o Karanam, os ornamentos são Karyam. Esse é o modelo. O que está se fazendo aqui? Está se fazendo uma analogia, tá? Quais são as características do Karanam, da causa, e quais as do Karyam, do efeito, do produto? Se você estudar, vai poder compreender quatro características importantes ao analisar o ouro e os ornamentos. Quais são elas? A primeira, a peça de ouro é apenas um único Karanam, só tem ela. Mas a partir dela, muitos ornamentos podem ser criados. Portanto, aparece aquilo ali, ó. Essa expressão em sânscrito está querendo dizer o seguinte, ó. A causa única, os efeitos são variados, são múltiplos, né? Qual é a segunda característica? Somente Karanam é a substância, a essência, o conteúdo. Karyam, nesse caso, o ornamento, não possui nenhuma substancialidade própria. Todo ornamento não é substancial, é apenas uma forma, e sendo uma forma, recebeu um nome, pulseira, anel, etc. Nenhum deles é substancial. O peso deles não se deve a eles. A que se deve o peso dos ornamentos? Eles não têm por si mesmos peso nenhum. O peso se deve apenas ao ouro. Então, tudo isso, pulseira, colar, anel de ouro, tudo deve o seu peso aqui a ouro. Tudo deve sua substância ao quê? Ao ouro. Portanto, Karanam é substancial e Karyam, o efeito, é não substancial, sem peso, sem conteúdo por si só. Em sânscrito, eles chamam isso de saram, essência, né? Então, a causa é saram, ela é essencial. Karyam é asaram, esse A negando ali, insubstancial. É meramente nome e forma. Então, a gente já tem essas discrepâncias, né? São opostos. Único e múltiplo, né? Que é o efeito. O efeito é múltiplo. A causa é única. Sara e Assaram. A causa é substancial, é essencial, e o efeito é não substancial. Bem, agora vamos para a terceira característica. A causa é Nityam, é permanente. O ouro continua sendo ouro o tempo todo, enquanto os ornamentos são criados ao longo do tempo pelo ourives. Quando você deseja converter um ornamento em outro ornamento, você o derrete. E mesmo quando o ornamento é derretido, o que fica? É o ouro que permanece. Então o ouro já estava lá antes. O ouro continua lá no presente e o ouro também estará lá no futuro. Ele botou uma expressão em sânscrito aqui que pode traduzir livremente, ó, como a causa permanece também nos três tempos, tá? Portanto, é Nityam, permanente. Contudo, o efeito Karyam, o Namarupa, o nome forma, a pulseira, o anel, o brinco,
é sempre sujeito à criação e à destruição, não é permanente, é anityam, seja seu fim natural ou artificial. Ou termina naturalmente, ou pode ser destruído, mas ele não é permanente. Portanto, qual é a terceira diferença? Karanam é permanente. Já os Karyans, assim no plural, já que o Karanam é único, são anityam, são impermanentes. Essa é a terceira. Essa é a base da discriminação de que o Vedanta fala como qualificação mental. É com base em quê? É de que a causa, né, o real, ele é permanente, ele não passa por nenhuma mudança. Ao passo que o mundo, que se chama de ilusório, ele passa por várias mudanças, ele não é permanente. Essa é a base do discernimento. Qual é o discernimento? É discernir entre aquilo que é eterno e imutável. Essa é a base. A base é a mudança ao longo do tempo. Um não muda, porque não é tocado pelo tempo e espaço. O outro efeito, ele é tocado pelo tempo e espaço e necessariamente ele se modifica. Como é que a pessoa sabe disso? Sabe pela própria vida dela. Esse é o discernimento que se fala no Vedanta, né? E anda junto com o desapego. Você se desapega de tudo aquilo que é efeito, que é impermanente, e o seu foco fica voltado apenas para aquilo que é permanente, né? Que não é tocado pelas modificações. E a quarta diferença é que somente Karanam tem existência independente por si mesmo. Existência independente por si mesmo quer dizer que a existência basta em si, ela basta por si mesma. A existência é algo inexplicável. Mas eu estou me desviando um pouco, a gente está aqui ainda na analogia do ouro e dos ornamentos. O ouro pode existir mesmo sem as formas ornamentais, mas nenhum ornamento pode existir independentemente do ouro. Todos os efeitos, os cariamos, possuem existência dependente, ao passo que somente a causa, Karanam, a causa única, tem existência independente. Em Vedanta, o que quer que exista de modo independente é chamado Satyam, tá? Tudo que depende de algo mais é chamado Mithya ou irreal. Não quer dizer que não tenha realidade relativa, tem, mas é uma realidade dependente, não tem existência própria. É uma realidade sujeita às leis do tempo, né? Irreal significa que não tem existência própria. É como se usássemos ornamentos emprestados. Então, qual é a quarta diferença? Né? A causa, ela é independente, Karanam Satyam, e o efeito é dependente, depende da causa. A existência do efeito depende da causa existindo, como a própria existência. Depende da existência da causa. Aqui, nesse caso, causa e existência é a mesma coisa. Então, Karyam Asatyam, o efeito ele é dependente. Finalmente, quais são as quatro características que a gente viu do Karanam até agora, né? Da causa única. Eka, ela é única, né? Sara é essencial, Nitya é permanente e Satyam é independente. Qual é a característica de Karyan? É diametralmente oposta, né? A Neka é múltipla, a Sara insubstancial, não é essencial, a Nitya impermanente e ela tem uma existência dependente. Ela é a Satyam, dependente. Isso aqui foi o que ele derivou do que a gente falou um pouco acima. Seriam os corolários dele, né? Bom, eu vou ler isso aqui, né? Eu vou ler mais um parágrafo, aí a gente vai parar. Portanto, lembre-se das expressões em sânscrito. Eu não vou traduzir, tá? Ele repete aqui essas características do Karanam, são diametralmente opostas à do Karyam, do efeito.
Portanto, somente Karanã realmente é. O que que ele está querendo dizer? Somente a causa é a existência. A causa de tudo é a própria existência, né? Não há existências de cada coisa. Há uma existência única que dá origem a tudo. Por isso que o pessoal brinca, né? A existência arvoreia, a existência oceaneia, a existência arandeia, a existência betaneia, a existência googleia, a existência trumpeia, a existência aparece sob um monte de formas e nomes, todas elas, né? É o é da coisa, sendo a coisa o próprio é. É. É o famoso assim, é ponto final. Qual é a verdade do mundo? Quer saber qual é a verdade do mundo? É ponto final. Quem é? Não importa, não tem isso. Não tem nada que seja. É assim. Você resume toda a existência nisso. Um verbo com uma letra só, um acento. É. É isso que ele está querendo dizer assim. Isso vale uma boa contemplação, né? Basta por si mesmo. É, está sendo. E aí tem um monte de conclusões em cima disso. Que para existirem, primeiro tem é. Senão não tem mais nada. Esse é o grande mistério da vida e é o grande mistério que você é. Isso é você também. Por isso que muitas pessoas não gostam de pensar isso e se olhar no espelho, porque elas vão se achar muito estranhas, achando que elas estão se referindo como uma pessoa. Tem gente que fica extremamente incomodada, né? Olha bem, se olha bem no espelho esse é em cima do qual botou um monte de coisa em cima. Estou falando só das explicações, eu não estou nem falando de corpo, sistemas energéticos, não estou nem falando isso. Se for avançar por aí, a coisa é mais impressionante ainda. O que é esse é? O que é esse mistério é, né, saltando pelos olhos de cada ser humano? O que é isso, né? Somente Karanã realmente existe. Karian se trata apenas de meras aparências, ou expressões, manifestações daquele Karanã único somente. Apenas Karanã realmente existe. Na nossa analogia, só o ouro realmente é. Todos os enfeites são o quê? Expressões diferentes, diferentes aparências. Apenas diferentes manifestações desse Karanã. Agora vamos à nossa pergunta. Como pode o Sixia, o aluno, pedir o conhecimento de tudo estudando uma coisa só? Bom, isso aí a gente vê no encontro seguinte, tá? Eu vou parar por aqui e aí eu vou grifar isso aqui para saber onde eu parei. E aí vamos ver se alguém quer comentar alguma coisa. Alguém quer comentar alguma coisa? Né? As pessoas que estudaram aí os Cáritas do Manduque viram que no final Gaudápada, ele literalmente ele detona essa ideia de causa e efeito também, tá? Mas a causa e efeito, inicialmente, você vê, por que que ela está sendo usada? Porque repara a pergunta do aluno. A pergunta do aluno não é essa? Ele não está separando, né, o mundo que ele está vendo em dois fenômenos? Aquilo que uma vez conhecido torna tudo conhecido? Então, agora, nesse Upanishad aqui, isso vai ser explorado até você chegar a uma visão onde realmente você também vai poder negar causa e efeito. Não do modo que Gaudapada fez no Mandukya, mas de uma outra forma, né? Mas também é a mesma coisa. Página 45, dia 11, 11 de abril. Pronto. Então, aqui é bacana para a gente acompanhar essas etapas, né? Posta a pergunta que mostra o nível de compreensão do estudante, a partir daí, como é que o ensino ele evolui, né? Como é que ele vai? O ensino começa quando tem pergunta. Vocês viram isso? Né? O estudante ele está expressando muita coisa. Ele chega lá, faz uma pergunta. O que que ele está querendo dizer para o professor? Olha, eu estou vendo isso. É isso mesmo? É possível?
o professor vai ter que sair desse ponto. E é exatamente isso o que Anguirás vai fazer. Ele vai sair desse ponto aqui, exatamente do ponto de causa e efeito. Ele vai ter que usar o causa e efeito para pegar o raciocínio do estudante e direcionar ele para o local certo. É isso que ele vai fazer. O Vedanta está, mais uma vez, chegando ao ponto onde o aluno está. E, a partir dali, vai conduzir o aluno até que isso seja depois abandonado. É o adiaropa pavada, mas vai ter que mostrar para o aluno como é que isso vai ser possível. Vai ter que ir devagarinho, porque está mexendo com categorias de compreensão que envolvem muita coisa. Olha, o cara é um karma yogi, né, consumado. Então, toda a construção de mundo dele foi com base nisso. Por isso que o ensino é cuidadoso, né? É para não ficar dando choque elétrico nos alunos e desestabilizando eles. A coisa vai sendo progressiva. O aluno sabe o que está ocorrendo. Alguém quer fazer alguma colocação? Então, Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a toda essa liagem de professores e alunos. Gratidão a Ishvara, gratidão a Vedanta e até a próxima. Boa noite para todos, boa noite para todas, boa noite para todas, boa noite para todos. Tchau, gente. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E
se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.